Olá, esse é o JR Trade, programa que deixa você informado sobre as tendências da publicidade e do marketing. Nosso convidado de hoje está presente em mais de 40 países e no Brasil investiu pesado em estratégias para alavancar o e-commerce dos seus clientes. Nós estamos falando da Corbis e quem está aqui conosco para bater um papo sobre esse assunto é o CEO da empresa, Felipe Macedo. Felipe, seja muito bem-vindo ao nosso programa. É um prazer tê-lo aqui. Obrigado, Fábio. Obrigado a toda a equipe maravilhosa do JR Trade. Não é a primeira vez que eu estou aqui, então, sempre contem comigo. Sempre um prazer estar aqui. E vamos nessa. E vale lembrar, toda quarta-feira, a partir das 7h30 da noite, tem um episódio novo do JR Trade nas plataformas digitais da Record. Tem ainda no formato em podcast. É só você acessar o aplicativo de áudio da sua preferência. Ô Felipe, conta uma coisa para mim. O que é que faz da Corbis ser uma empresa especializada em e-commerce? Isso vai um pouquinho desde o começo da nossa história, né? Na verdade, a Corbis não iniciou como todo mundo acha que a gente começou como uma empresa de e-commerce. E é muito engraçado isso, até porque no começo, acho que quando a gente fundou a empresa, nunca nem tinha comprado no e-commerce, né? Então não é que a gente já começou como uma empresa de e-commerce. Mas por algum acaso a gente começou a atender alguns clientes de e-commerce e a partir daí veio a especialização. E a partir de então a gente começou a se especializar cada dia mais, né? Entregar mais, aumentar nosso portfólio de serviço, aumentar o valor que a gente estava gerando para os nossos clientes com tudo isso e acabou que a gente virou a maior empresa de e-commerce da América Latina, né? Nos dias atuais. Então não foi muito, foi até por acaso, tá uma história curiosa assim. A maior da América Latina. Tá aí uma informação que é de uma relevância extrema. Se nós pudéssemos pensar, por exemplo, numa trajetória de uma maneira muito simples, já que você começou de um jeito e o e-commerce, pelo que eu entendi, meio que apareceu e vocês souberam aproveitar essa oportunidade. Como é que a gente consegue entender, Felipe, que uma empresa que nem esperava que essa seria talvez a atividade fim dela mais precisa, de repente se transforma na maior da América Latina? É um pouco até maluco, né, pensar assim. Demais. Mas eu acho que a partir do momento que a gente teve um foco, porque a Corbis era uma produtora digital, então a gente fazia website, campanha, marketing digital, né? Não que a gente não faça hoje, mas 100% focado no e-commerce. A partir do momento que a gente focou em um segmento e a gente entendeu qual era o crescimento daquele segmento, para onde o segmento ia, o que estava acontecendo, qual que era a tendência, né? Eu acho que começou a fazer bastante diferença para o nosso negócio, né? E aí, a partir daí, o negócio deslanchou, né? Começamos a fazer parceria estratégica com empresas do segmento, né? Então isso ajudou bastante a gente nesses próximos passos. E sobre ser a maior da América Latina, acho que tem muito a ver com o nosso processo de ambição de realmente não ser uma empresa só brasileira, né? Que acho que aqui no Brasil a gente tem essa síndrome do vira-lata, né? O Brasil é grande demais. Nem sempre, né? Então acho que a gente pode... O brasileiro é muito bom para fazer negócio fora do Brasil. A gente tem qualidades muito específicas que muitas vezes americano, europeu não tem. Então era um pouco dessa ambição que tornou a gente a maior da América Latina. Por falar nessa questão internacional, em 2022 vocês passam a fazer parte de um grupo britânico, Exato. Que é o WPP. Qual foi a grande virada, digamos assim, que essa aproximação, essa junção trouxe para o trabalho de vocês? Olha, de forma geral, vou até ser um pouco simplista aqui, mas a gente costumava dizer que a gente estava jogando na Série B e agora a gente foi para a Champions League, sabe? É mesmo? É desse nível? É surreal, assim. A WPP é o maior grupo de comunicação do mundo, são 115 mil pessoas, né? Eles estão presentes nas duas maiores bolsas do mundo, né? Que é a de Nova York e a de UK. E a WPP, ela tem acesso basicamente a todos os clientes do mundo, assim. É assustador, eles devem ter, eu não sei dizer o certo, mas assim, mais de 200 escritórios espalhados pelo mundo. Eles têm 115 mil pessoas, como eu falei, atendem todos os maiores clientes, né? Então, sei lá, Coca-Cola, Ford, Sarah Johnson, né? Então, todos os clientes grandes do mundo são clientes da WPP. E isso nos deu acesso a coisas que a gente não imaginava, né? Era muito difícil antes, enquanto uma empresa brasileira independente, você ter acesso a clientes nos Estados Unidos, na Europa, né? Hoje em dia a gente tem acesso e a gente está conseguindo fazer a expansão internacional da empresa muito mais rápido, né? Então, muda bastante nesse sentido. Ao mesmo tempo, obviamente, uma empresa britânica, para começar, né? Sim. Gigante, vem algumas burocracias que a gente também não estava acostumado, né? Em Claro. relação à governança, né? A parte fiscal, financeira, que no final do dia é para você ter uma empresa mais organizada e melhor, mas assim, para a gente ainda foi um pouco chocante, vamos dizer assim, no começo. Mas assim, muito melhor do que pior, obviamente. Trouxe muitas mudanças? Olha, eu acho que a WPP ela foca muito em nos ajudar a expandir o que a gente já fazia. Então, assim, eles não tocam muito a minha operação, né? Então, Correto. o que eu já fazia, eu continuava fazendo, só que eles vão dar oportunidade para fazer para mais pessoas, em mais lugares, para mais clientes, e assim por diante, né? Então,
acho que não muda muito o que a gente fazia para o que a gente faz agora. Muda muito mais para quem, onde e algumas vezes como, mas a essência do negócio ela não mudou. Quer dizer, então, que vocês conseguiram ter uma penetração, digamos assim, em nichos, talvez até potencialmente muito mais expressivos do que se estivessem, entre aspas, só no Brasil. Presumo eu que talvez seriam mercados europeus, o norte-americano. Fala um pouquinho mais sobre isso. Sem sombra de dúvida. A Corbis já tinha um plano de expansão para esses países, mas era standalone, né? Era nós por nós mesmos, né? Vamos dizer assim. Então, todo investimento, né? Construir o conhecimento até cultural das regiões era por nossa conta, né? Assim, ela cortou nos deu um atalho muito grande. A gente já tinha algumas contas globais, né? O Whirlpool era a nossa conta global, a Motorola era a nossa conta global. A gente já está trabalhando com alguns outros clientes em EMEA, em North America, mas assim, a aceleração disso foi absurda, né? Então, por exemplo, só nos últimos 6 meses a gente fechou uns 3 contratos em North America e fechou mais uns 5 em EMEA, oriundos da APP, que assim, provavelmente nem cogitariam colocar a Corbis se não fosse por conta da APP. Então é game change pra gente, não tem jeito. Agora, como é que nós poderíamos entender, Felipe, de certa forma, como que o brasileiro, de uma forma geral, não falando só do âmbito empresarial, de negócios, mas como que o brasileiro consegue chamar a atenção dos europeus pelas nossas características? Pensando nos britânicos, eles têm uma dose de formalidade muito maior do que a nossa. Sem dúvida. A pontualidade é mundialmente conhecida e muito bem falada. Agora, que característica peculiar nós poderíamos ter, a exemplo do seu trabalho, que faz com que o talento de vocês brilhe para eles a esse ponto? Acho que são 2 grandes fatores. Um mais focado nas finanças, e eu vou deixar isso de lado, porque esse talvez não seja a característica principal para a gente falar aqui. Correto. Mas o principal se você quer resolver um problema, eu costumo dizer, contrate um brasileiro. Porque a gente é muito prático. O brasileiro, ele senta em cima de um problema, ele consegue resolver muito mais rápido que um americano, que um britânico. Justamente por conta da formalidade. Né? Então, o americano ele vai querer construir uma documentação, ele vai aprovar com 200 pessoas, ele vai... E não estou falando que a gente não tenha que fazer isso, sim, mas a gente faz isso de forma muito mais prática e rápida. A mesma coisa com o europeu. O europeu é a mesma coisa. Britânico, principalmente. Assim. Sim. Olha, depois que eu entrei para a APP, eu descobri o que significa aquela frase, né? Para inglês ver. Cara, é real. Eles são assim, muito assim, certinhos, né? Muito corretos, de uma educação... assim, primordial. E a criatividade, é claro, e essa ginga toda que faz com que os brasileiros tenham destaque. É difícil conseguir gente boa para trabalhar? É o meu maior desafio. Eu não tenho sombra de dúvida que hoje o time sempre foi o maior desafio, né? Então, mas eu aprendi a lidar com o time da seguinte forma, né? Eu preciso de poucas pessoas e boas que gerem bons impactos, né? Correto. Eu costumo dizer, nem sempre todo mundo que está ativo é visto, mas todo mundo que é visto está ativo. Né? Então é muito difícil você enxergar um talento que está parado, encostado. Isso geralmente não acontece, né? Não tem como, né? Então, lá na Corbis a gente dá muita liberdade, mas com direção. Então a gente dá liberdade para você fazer as coisas da forma que você achar melhor, mas o caminho tem que ser muito claro, né? Então as pessoas muitas vezes falam, faz o que você quiser, mas faz o que você quiser significa, tipo, para quem, enfim, tá perdido, qualquer caminho serve, né? Pois é. Mas a gente sempre fala, mas a gente está indo para lá, né? A gente está indo para aquele caminho. Então, você tem que chegar lá. Como você vai? Você vai de bicicleta, de barco, de skate, de carro, andando, correndo. Isso não me interessa. Me interessa que a gente chegue até o objetivo, né? E isso ajuda a criar pessoas muito mais fáceis, né? Porque elas se sentem livres, elas gostam dos desafios, elas vão atrás e aí acaba que essas pequenas pessoas que conseguem chegar lá geram pequenos impactos e eu consigo puxar elas para um segundo nível, vamos dizer assim, né? Você sabe que o Washington Oliveto já passou por aqui. E ainda mantendo esse papo nosso aqui sobre time, ele chegou a dizer que quando a equipe dele, quando ele sentia que o pessoal estava meio desanimado, ele tinha uma tática que é bem bacana. Ele falava para a turma comprar sorvete. Algo tão aparentemente nada a ver, né? Mas vindo da genialidade de alguém tão expressivo, a gente vê que tem muito sentido. Quando você sente que a marcha, às vezes, não está tão adequada com aquela que você precisa, qual que é a estratégia para você pensar em motivação? Olha, o ideal é que a gente não chegue nesse ponto, né? Dentro da Corbis a gente tem ritos mensais, trimestrais, semanais, para justamente estar sempre realinhando, porque não adianta, né? Não é falar uma vez só por ano e falar, gente, a gente está indo para lá. E esquecer que todo mundo vai se organizar e vai dar tudo certo. Isso é impossível, né? Então a gente tem uma série de ritos que são até nomeados, assim, né? Tem o Momento RU, tem
Tem uma série de coisas, isso é coisa do meu RH lá que vai inventando, mas tem uma série de coisas que vão acontecendo para a gente já ter essa galera alinhada. E existe inclusive um budget para cada um dos times, que são, a gente chama de squads lá, né? São as pequenas squads, Sim. multidisciplinares e tal. As squads, elas têm um budget justamente para fazer confraternizações entre eles, para gastar como o líder achar melhor. Essa é uma outra coisa que a gente não impõe. Não é assim, vamos dar um benefício de um jantar para todo mundo. Não. Cara, o seu líder conhece seu time, você vai lá e você pode, às vezes, a galera vai querer ir num bar, outra galera vai querer sair para jantar, outra galera vai querer um vale para comprar um jogo de videogame. Perfeito. E aí eles decidem o que eles fazem com a grana, entendeu? Então, a gente meio que democratizou esse budget entre as equipes para ficar um pouco mais fácil de acertar, né? Porque senão você faz uma coisa que às vezes é bom para um, mas não é bom para a maioria, ou vice-versa. Então, ainda assim tem uns pepininhos, imagina se tivesse centralizado, né? Seria bem diferente. Aí ficaria mais difícil. Falando um pouco mais sobre a internacionalização, no caso da Corbis, pensando aí na WPP, que fez recentes aquisições no ramo da tecnologia. Isso aí traz para você, digamos assim, uma capacidade de tração ainda maior? Fica melhor para trabalhar? Sem sombra de dúvida, né? Eu acho que todos os grandes grupos de comunicação, não só o WPP, eles estão se reinventando, né? Porque assim, a comunicação ela mudou, né? Eu acho completamente. Que você é um comunicador nato, Sim. Você sabe disso, né? Não preciso falar isso, mas a comunicação mudou, os canais mudaram, né? Então, as empresas estão se reinventando e a WPP não é diferente, né? Então, ela está buscando muito mais como que ela atua na jornada do consumidor, não só no que eles chamam de brand experience, né? Então, mas muito mais também no commerce e no customer experience, né? Então, isso passa por não só a publicidade tradicional, né, brand, eles também continuam fazendo isso, é o grande negócio da WPP, mas como é que eles atuam dentro das empresas para melhorar a experiência dentro da compra, dentro do processo de pós-compra e assim por diante. Eles estão fazendo muitas aquisições nesse sentido. Acho que vale ressaltar que aqui no Brasil, a parte de tecnologia da WPP ela é tão grande quanto a parte de publicidade tradicional já. Então, eles já estão meio que se equiparando e, assim, eu acredito que nos próximos anos isso deva aumentar, deva passar a parte de publicidade tradicional. Como é que você vê o Brasil dentro do contexto mundial quando o assunto é e-commerce? Cara, eu acho que assim, eu vou de novo dar dois lados da moeda, o financeiro e o que eu acredito enquanto talento, né, delivery e assim por diante. Nós somos muito bons, assim, muito. O brasileiro, ele ouso dizer que um dos melhores em e-commerce do mundo, e eu vou dizer por quê. Porque o nosso varejo, nossas legislações, nossos impostos são muito complexos. Então, assim, para você fazer um negócio, a parte de logística é muito complexa, né? Mas para você fazer um negócio de e-commerce no Brasil, ele é muito difícil. Né? Existem muitas variáveis que às vezes não tem na Europa ou nos Estados Unidos, lá é muito mais fácil, né? Então, eles não enfrentam tantos desafios quanto a gente, né? A gente tem um varejo aqui que é super concorrido, com margens super apertadas, né? Então, assim, a gente tem que se reinventar o tempo todo para fazer um negócio bom. E foi muito legal isso, porque quando eu fiz o meu primeiro projeto nos Estados Unidos, a gente foi fazer a reunião de Discover, né? Eu estava lá para entender os desafios do cliente. Eu olhava e falava, nossa, mas será que é só isso? Tipo, não é possível, tem uma coisa errada. Eles vão pagar tanto dinheiro assim para fazer uma coisa que a gente faria metade do tempo para um cliente brasileiro, sabe? Então, assim, eu acho que a gente é muito bom por esses fatores e porque a gente também não está atrasado, né? O e-commerce do brasileiro não é atrasado. A gente tem o Mercado Livre, que é a Amazon aqui, a gente tem a própria Amazon, a gente tem todas as marcas brasileiras basicamente já estão dentro do e-commerce, né? Já estão vendendo tanto nos canais proprietários quanto nos marketplaces. Então, assim, a gente não está muito atrasado. Não é aquele negócio, saiu dos Estados Unidos, depois de 2 anos sai aqui. No e-commerce, não. É par e passo. Exatamente. E aí tem o outro lado da moeda que é uma pena, que o mercado é muito pequeno. Né? Pequeno ainda? Assim, por mais que a gente tenha uma participação relevante do varejo, o mercado do varejo brasileiro é pequeno, né? Então, você compara com os Estados Unidos, a gente é menor que o estado da Califórnia. Então... Por outro lado, temos muito a crescer, né? Exatamente. Agora, eu já gostaria de saber uma coisa. Como é que foi a pandemia para a Corbis? Olha, toma muito cuidado com minhas palavras aqui, mas foi uma infeliz coincidência, eu acho, a pandemia. Porque, não falando da tragédia, de tudo que aconteceu, todas as vidas que nós perdemos e tudo mais, mas do que aconteceu com o mercado exclusivamente, né? Vamos isolar o que aconteceu com o mercado. Essa é a nossa conversa. Todas as lojas fecharam, né? Então, todas as empresas que tinham um plano de 4 anos de se digitalizar tiveram que fazer em 4 meses. Né? Então, eu lembro que no começo da pandemia a gente tinha 200 funcionários, no final da pandemia eu tinha 600. Então, assim, foram 2 anos que a gente triplicou de tamanho e a gente não dava conta, assim, não tinha...
Cara, passava alguém na frente da Corbis, caiu o RG, a gente contratava, né? Ah, então, esse ponto. Tava assustador. Então, Entendo. pra gente foi bom, assim. A gente cresceu muito, cresceu em faturamento e tudo mais. Vocês cresceram e conseguiram manter o nível do crescimento? Ou esse crescimento foi como se, pensemos assim, uma curva que teve um pico, depois caiu? Vocês conseguiram manter aquele nível? Ele não continuou crescendo na mesma proporção, mas a gente não diminuiu o tamanho da empresa. Aí sim. Esse que é o ponto. Então, assim, obviamente, o crescimento de dobrar, triplicar, não é... Até porque quando você está com 200 pessoas para 600 é uma coisa, 600 para 1.200 é outra. Claro. Mas vocês mantiveram. Mas a gente manteve sim. Existiu sim uma ressaca da pandemia, onde Sempre, a gente... lógico. Enfim, alguns clientes reduziram investimento, né? Eles voltaram a focar nas lojas físicas, que é super natural. Claro. Mas ainda assim a gente manteve algum crescimento. Não como a gente gostaria, mas algum crescimento. Agora, uma curiosidade que me bate aqui, Felipe, a gente conversando sobre isso tudo, como é que está a inteligência artificial? Porque é algo que ainda nos assusta, mas é algo que já está praticamente, não vou dizer consolidado, mas o fenômeno inteligência artificial, sim, só deve mudando a forma de lidar com isso e, naturalmente, uma evolução, espero eu, dentro de um princípio ético. Agora, como é que isso tem auxiliado no trabalho de vocês? Cara, eu tenho até medo da gente não ser inteligência artificial aqui. Está num nível tão grotesco. Será que você vê? Eu tenho certeza. Quer dizer, nem eu tenho certeza. Vai que eu sou e não sei, né? Mas eu já não me garanto. Era assim, eu estive na NRF esse ano, que é a maior feira de varejo do mundo em Nova York, foi dia 14 de janeiro. E só se fala de inteligência artificial. Assim, não tem nenhum outro assunto tão relevante quanto inteligência artificial lá, tá? E todas as empresas, de alguma forma, estão tentando entender como que elas vão utilizar a inteligência artificial, porque, pelo que a gente vê, tem muita coisa legal, mas as pessoas e as empresas ainda não souberam colocar isso de uma forma prática, né? Como que isso vai resolver um problema do meu dia a dia, como vai ser eu ser mais eficiente, como vai fazer eu ganhar mais dinheiro, eu ser mais rentável, né? Então, assim, eu não tenho visto muitas aplicações práticas na empresa ainda. Na Corbis, por exemplo, a gente usa para desenvolvimento de código, né? de programação, a gente usa para desenvolvimento de imagens, a gente usa para tarefas de quando você tem que fazer uma apresentação, mas a gente ainda não tem um processo estabelecido sobre como a inteligência artificial vai ajudando, né? Eu acho que a inteligência artificial, na minha visão, ela vai ser um copiloto, né? Ela vai estar do lado da gente aqui ajudando. Faz tal coisa para mim que eu preciso focar em outra, né? Então, ela vai ajudar a gente nesse tipo de coisa. É como eu uso, inclusive. Eu preciso fazer uma apresentação e não tenho ideia, às vezes, sobre o assunto, né? Às vezes, tem que dar uma entrevista sobre uma coisa que eu não sei. A primeira fonte que eu uso hoje em dia não é mais procurar no Google, eu vou na inteligência artificial. Eu pergunto, cara, me diz 10 coisas que eu preciso estudar sobre assunto X. E aí eu começo a estudar a partir daquilo. Então, eu sinto hoje a inteligência artificial muito mais como um copiloto do que como assim, uma solução de algum problema específico. Não que ela não vá ser, eu acho que ela ainda vai ser, mas as empresas ainda estão, sabe, entendendo como lidar com isso. Mas eu gostei dessa sua definição, viu? Porque em sendo o copiloto, a palavra final e a tomada de decisões cabe ao comandante. Exatamente. Ou seja, ainda vai ter, na sua visão, perante a sua avaliação, é claro, uma sinergia, digamos assim. Sem dúvida. Né, entre o que nós determinamos e aquilo que a inteligência artificial, sabidamente, já consegue fazer. Vamos pensar o seguinte, que nesse momento os jovens publicitários estão assistindo a gente. O pessoal lá da universidade, que vê um cara como você e pensa, é isso aí que eu quero fazer. Como é que você dialoga com essa turma, hein? Que está ali, ó, no burburinho? Cara, isso é uma loucura, né? É bem difícil, assim, até porque muitas vezes eles são mais avançados em alguns temas do que eu, assim. Surpreendem, né? É surreal, Maravilhoso. É assustador. Mas eu acho que o meu caminho, ele foi um caminho muito pautado em não desistir do que eu queria fazer, assim. Parece papo de coach, né? Mas não é não. Eu vou tentar exemplificar isso, né? Porque a Corbis, ela já foi uma produtora, ela já foi uma agência de mídias sociais, já foi uma agência de performance, já foi uma agência de uma série de coisas, até eu entender que o foco do nosso negócio era e-commerce, né? E quando a gente focou, deu tudo errado. Tudo errado? Assim, eu acho que a gente tem que aprender a lidar muito com frustrações na nossa vida e saber que não dá para desistir a qualquer problema. E eu acho que esse é o grande problema dessa geração, né? Primeiro tropeço que eles dão, eles falam, puta, vou desistir. Tô fora, isso não é para mim, isso aqui não dá dinheiro, isso não dá certo, né? Então, eu tenho a Corbis há 15 anos. Então, 15 anos para quem fala parece pouco, mas para quem viveu é muito tempo. Poxa. Então, acho que, de novo, parece papo de coach, mas eu acho que, primeiro, né, a gente tem que ser
se especializar em o máximo de coisas que a gente conseguir, mas tem que ser uma coisa que tem que ser muito bom, né? Então, por exemplo, hoje eu conheço de marketing digital, eu conheço de programação, eu conheço de gestão de projeto, eu conheço de, obviamente, hoje gestão financeira, né? Falo 3 línguas, blá, blá, blá. Mas, cara, eu sou muito bom em e-commerce. Então, assim, se você me for falando inglês, é um traste, né? Espanhol, muito meia boca. Mas eu conheço muito bem de e-commerce. Então, eu sempre falo para as pessoas, cara, você tem que saber um pouquinho de tudo, mas em alguma coisa você tem que ser muito bom. Você não precisa ser muito bom em tudo. Claro. Mas você tem que saber fazer um Excel, você tem que saber mexer no Excel, você tem que saber fazer uma apresentação, você tem que falar minimamente bem, se comunicar minimamente bem, né? Não pode ter um português péssimo, que é outro problema da nossa geração. Exato. Dessa tem que nova ter geração. repertório, tem Exato. que ter repertório. Mas em alguma coisa você tem que ser muito bom. E eu acho que tem espaço para qualquer coisa. Não estou falando que é só e-commerce, que é só publicidade, que é só criação. Eu acho que qualquer coisa que você fizer com bastante afinco pode dar certo, sabe? Agora, você deixou bem claro que na sua trajetória e dentre tudo aquilo que você acredita e já passou e entende, foi bem claro o seu exemplo de resiliência. Porque quando você investe em algo e esse negócio não traz a devida expectativa para você conseguir fazer da frustração a transformação, não é qualquer um que consegue. Você acabou de dizer que você é bom em e-commerce. E eu entendo que para ser bom foi necessário muito preparo, né? Muito, nossa. Eu tenho uma filosofia na Corbis que é a seguinte: aqui você pode errar. Aqui não tem problema você errar, não tem problema você errar 10, 20, 30 vezes. O que você não pode na Corbis é desistir ou assumir o erro. Essa é a diferença. Então, tudo que a gente aprendeu, eu vou dar até uma nova geração, isso não é um exemplo, tá? Mas eu não fiz faculdade, eu sou autodidata. Você não fez? Não fiz faculdade, eu sou autodidata. Então, tudo que eu aprendi foi fuçando e tentando, o tempo todo. Então, cara, era noites e noites que eu ficava virando madrugada, fuçando no Google, fuçando em fóruns e fuçando em uma série de coisas para aprender sobre um tema específico, testava até dar certo. Demorava às vezes um mês? Demorava, mas uma hora eu conseguia. Então, eu acho que, sim, a resiliência, ela beira a teimosia, no meu caso. Sim. É que assim, isso é o meu sócio que fala, mas eu vou parafrasear ele aqui, que ele manda muito bem nisso. Cara, a teimosia, ela é teimosia se ela dá errado. Se ela der certo, ela é resiliência, né? Qual a diferença entre teimosia e resiliência, né? Exatamente. Então, eu me enxergo bastante resiliente, sim. Eu comecei a trabalhar com 13 anos e eu conheci esse mundo de publicidade, marketing digital e tudo mais no meu primeiro trabalho, que eu era estagiário de uma ONG. De uma ONG? Era uma coisa bem aleatória, assim. Só Sim. que tinha um rapaz que prestava serviço para essa ONG, eu ficava encantado, eu admirava demais. Eu falava, nossa, é isso que eu quero fazer. E a curiosidade começou dali. Vocês foram indicados para o prêmio Caboré no ano passado. E eu tenho a plena certeza que isso aí trouxe um orgulho, uma força muito grande para vocês, né? Foi animal, né? A gente foi a primeira... Primeiro que é bem curioso, né? Eu não sou do mercado de publicidade tradicionalmente. Então, há alguns anos atrás, eu nem sabia o que era Prêmio Caboré, né? Eu não sabia que tinha um evento que parecia o Oscar aqui no Brasil, né? Quer dizer, parecia não, é o Oscar brasileiro. É o Oscar brasileiro. E quando a gente foi indicado, assim, foi uma surpresa enorme, porque geralmente são empresas criativas, né? De publicidade, de marketing mais tradicional. E nunca na história teve uma agência que era mais focada em tecnologia e e-commerce que foi indicada. Então, a gente foi a primeira agência de e-commerce a ser indicada. A gente, infelizmente, não ganhou, mas eu não vejo isso como demérito nenhum. Não. Porque, assim, até porque no mercado, né, do Prêmio Caboré, as pessoas realmente não nos conhecem. Porque a gente é totalmente de outro lugar e tudo mais. Então, só o fato de ter sido indicado mostra para mim que a gente está no caminho certo, né, que é um baita reconhecimento. E segundo, mostra que o mercado está mudando. Teria alguma coisinha que você poderia adiantar para a gente? Alguma surpresa, alguma sacada para esse ano de 2024? E como é que você espera esse 2024? Cara, eu acho que o ano passado foi um ano muito difícil para todos os mercados, né? Isso está claro, né? O ano de pós, para mim, foi a ressaca ali do Covid, né? Exato, da pandemia e tal. E eu já sinto, desde o último trimestre do ano passado, uma melhora expressiva, assim, tanto em negociação, em crescimento de alguns clientes e tudo mais. Então, eu estou bem otimista para o ano, assim, bem otimista em relação a novos negócios, em relação a uma série de coisas, né? E a novidade é que esperem, pelo menos do lado da Corbis, bastante negócio nos Estados Unidos. Assim, a gente tem tido muitas negociações, assim, a coisa está bem aquecida lá. E eu acho que vem bastante coisa boa por aí. Felipe Macedo, CEO da Corbis, foi um prazer imenso conversar contigo.
e aprender também sobre esse trabalho tão bacana que vocês fazem. Muito obrigado. É isso, obrigado pelo convite, o prazer é meu. O tempo voa, né? Quando a gente está aqui, parece que passou 5 minutos, mas contem comigo quando vocês precisarem. Muito obrigado. Esse é o JR Trade, nosso espaço para falar das inovações, da publicidade e do marketing. Tem um episódio novo do programa toda quarta-feira a partir das 7h30 da noite nas plataformas digitais da Record. Você também tem a opção do podcast, que é só acessar o aplicativo de áudio da sua preferência. Muitíssimo obrigado pela sua atenção e até o próximo programa.